Reconciliação, o espírito de reconciliação está sobre nós. E eu quero falar um pouco mais sobre isso nos próximos 5 minutos. Muito prazer, eu sou o professor Robert Amorim, aqui da Escola do Chamado. Vamos falar sobre reconciliação. Reconciliação. Nós temos que entender esse princípio, o princípio da reconciliação, que é algo muito interessante. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, nos diz: Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que legal. Então Cristo, o que esse texto está querendo dizer? Que Cristo reconciliou o homem a Deus, não é? Então nós vemos aqui, eu já expliquei isso para você, vou explicar de novo. O homem, ele tinha uma plena comunhão com Deus, mas o pecado, o que o pecado fez? Rompeu essa comunhão. Então foi criado um abismo, não é? Um abismo entre o homem e Deus. E Deus enviou o seu Filho e reconciliou, morreu na cruz, e a cruz, o sacrifício de Cristo, o sangue derramado, virou então a ponte que religa, não é? Isso é religião, religare, que religa o homem até Deus. Então a reconciliação, o espírito de reconciliação que faz justamente isso, é o que Cristo fez por nós. Deus reconciliou o mundo a Ele através de Jesus Cristo, não é isso? Então esse texto aqui, ó, Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus, Ele quer que você faça isso. O Senhor não quer que você morra por Ele. Ele quer que você viva por Ele e que você estabeleça aqui na terra esse ministério, essa palavra, a reconciliação. Porque é justamente o que Jesus Ele fez por nós na cruz. Romanos 5,12 diz que todos pecaram. Salmo 51,5, nós nascemos em pecado, mas a graça superabundou nas nossas vidas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Esse texto é muito interessante. Diz o seguinte, vamos ler. Logo, muito mais agora, Romanos, não é? Sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, ó, o desenho que eu fiz, Jesus na cruz reconciliou o homem a Deus. Muito mais estando nós já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, ou seja, Adão prefigurava já Jesus. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha que legal. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, eu e você, e o dom da justiça, de fazer o que é certo e o que é errado em nome de Jesus, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele nos confiou esse ministério, nos confiou a palavra da reconciliação e o ministério de levar paz às pessoas.
de levar reconciliação. Conhece alguém que está brigado? Que você possa unir essas pessoas. Conhece alguém que não está nem aí com Jesus? Reconcilia ele. Quem faz esse papel é Jesus, mas apresenta Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e a pessoa vai chegar até Deus. Esse é o nosso papel, fazer as pessoas chegarem até Deus, se reconciliarem com Deus, através de quem? Jesus Cristo. Isso é ser testemunha de Jesus. Isso é ser testemunha e também fazer o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar e levar paz às pessoas. Que bênção, não é? Que esse vídeo possa ter edificado a sua vida e que você possa compartilhar com algum amigo seu. Faz um favor, dê um joinha aqui embaixo que vai nos ajudar a ranquear aqui no Google e que você possa também, aqui no YouTube, no Google, que você possa também compartilhar no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais. Vai nos ajudar muito para que o reino cresça. E a regra, você sabe, é sempre a mesma. Quanto mais eu tenho, mais eu dou. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Se eu repartir com você, reparta com outro, que vai multiplicar na tua vida. Deus te abençoe.